O tema de hoje que nós colocamos para essa novena fala de Maria como espelho de justiça. Nós vimos durante esses dias, meditando algumas virtudes de Nossa Senhora, sua fé, sua esperança, sua humildade. Ontem, o Dom Fernando falou sobre a sua prudência, Virgem prudentíssima. E hoje vamos falar sobre a justiça em Maria. O Evangelho nos fala da justiça, a Epístola também, São Pedro, fala da justiça. O que é a justiça, segundo os critérios bíblicos, como viver essa justiça entre nós, e como é a justiça, como Maria viveu essa justiça. Sobre esses 3 pontos eu gostaria de meditar rapidamente com vocês. Primeiro, o que é a justiça? A justiça consiste em dar a cada um aquilo que lhe é devido. Jesus usa uma expressão em certo momento: dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Hoje ele fala: se a vossa justiça não vai além da justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César. César aí tem o sentido não apenas como chefe de Estado, mas César como qualquer pessoa. Então, justiça consiste em dar a Deus o que é de Deus e dar ao próximo o que é do próximo. Na verdade, a justiça, ela caminha igualmente com a caridade. Justiça e caridade sempre estão de mãos dadas. Quais são os nossos deveres para com Deus? Nós muitas vezes cobramos as coisas dos outros. Eu tenho direito a isso, direito àquilo. E não pensamos que juntamente com esses direitos nós temos deveres. E se nós temos deveres para com Deus, Deus tem direitos com relação a nós. Mas a única coisa que Deus quer de nós é o nosso amor. E dar a Deus o que é de Deus é primeiro reconhecê-lo como nosso Supremo Senhor. Ele é aquele que nos criou, que nos governa, que nos conduz, que cuida de nós e que quer de nós a nossa obediência como expressão do nosso amor. Por isso, ser justo para com Deus é amar a Deus, dar-lhe a Ele o culto que lhe é devido e procurar ouvir as suas palavras e seguir. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras, já diz nosso Senhor. Então não pode dizer que é justo com Deus se não procura a cada dia amá-lo e prestar a Ele o culto que lhe é devido neste amor e no amor. Maria Santíssima é para nós um modelo claro desse amor a Deus. Já no início, quando o anjo aparece a ela, a resposta dela é: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Foi tão grande o cuidado dela em fazer a vontade de Deus, que ela, tendo feito o voto de virgindade, ela quer saber como vai conciliar aquele voto com a maternidade que o anjo estava anunciando. Tal era a sua preocupação e o cuidado em não desagradar a Deus, em dar a Deus o direito que Ele tem, cumprindo assim o nosso dever. E o anjo, então, depois de tranquilizá-la, Maria olha e diz: eis aqui a serva. E toda a vida de Maria é expressão deste amor a Deus. Um amor que se expressa na obediência, que se expressa na humildade, que se expressa na total entrega dela à vontade de Deus. Por isso, quando vai ver Isabel, Maria exalta a Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque Ele olhou para a humilhação de sua serva, e doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas por causa do Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas, e o seu nome é santo. Então a primeira lição que nós vemos de Maria,
como aquela que é espelho de justiça, é imitar Maria nesta submissão à vontade de Deus, sempre procurando exaltar essa vontade e exaltar Deus na nossa vida. Esse é um ponto importantíssimo e não diz respeito apenas ao culto que nós damos a Deus na igreja, mas o culto que damos dentro do nosso coração e que se expressa nesse culto que nós damos aqui. Essa justiça para com Deus vai além da justiça das aparências. Por isso Cristo disse: se a vossa justiça não vai além da justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Essa justiça dos fariseus era uma justiça muito formal, muito de aparências, muito preocupados com os rituais. E claro que a gente tem que se preocupar com os ritos, porque nós temos que ter o cuidado também das coisas exteriores. Mas o primeiro culto e o maior culto que podemos dar a Deus é dentro do altar do nosso coração. E essa entrega, essa submissão que nós damos a Deus é, evidentemente, um dever de justiça para com Deus. Mas essa justiça para com Deus também leva a uma justiça para com o próximo. Então, o amor a Deus também deve nos levar ao amor ao próximo. São João diz: como é que nós vamos dizer que amamos a Deus, que nós não vemos, se não amamos o próximo que nós vemos? Daí vem o tema principal das duas leituras da missa de hoje, que falam da importância da unidade entre nós. Sempre foi um desafio da igreja, nos meios católicos, desde o início da igreja nascente, um desafio à unidade, à união entre nós. Porque nós somos diferentes. Cada um tem um temperamento, tem um jeito de ser, tem uma história, tem seus problemas, suas manias, seus defeitos. E é claro que quando nós nos juntamos, se nós não temos algo que nos une, vira uma confusão muito grande. Como dizia lá na roça, vira um balaio de gato. Mas nós temos algo que nos une. E nós devemos passar por cima de todas essas nossas diferenças, que é a nossa fé. Isso está acima de tudo. São Pedro disse: sejam unidos na oração, porque já naquela época havia dissensões entre os membros da igreja. Sejam unidos na oração. Quando a igreja nasce, pelo menos do ponto de vista público, está lá junto com os apóstolos, Maria, e estão lá unidos em oração. Então o que é que nos une? O que nos une é a nossa fé. Temos todos a mesma fé. O que nos une são os mesmos mandamentos. O que nos une são os mesmos sacramentos. Especialmente o sacramento da Eucaristia, e é o próprio Jesus. Então nós não podemos de maneira nenhuma deixar que o inimigo penetre em nosso meio e, utilizando das nossas falhas, que são reais, dos nossos defeitos, das nossas limitações, e crie entre nós divisões. É injusto eu não amar o meu próximo. É injusto eu utilizar do meu poder ou da minha capacidade para falar mal do meu próximo. É injusto eu usar maledicência, destruir a boa fama do meu próximo, com fofocas, com murmurações, com criação de grupinhos. E isso nas igrejas são uma verdadeira praga, uma verdadeira peste. E cria um grupinho aqui, outro ali, com bolhas. Temos que perfurar essas bolhas para que isso nunca aconteça em nosso meio. Isso demonstra uma grande superficialidade na fé. Voltando ao Evangelho,
se a vossa justiça não vai além da justiça dos escribas e fariseus. Ir além significa que essa justiça, que vai junto com a caridade, deve estar dentro do nosso coração. Não podemos ter uma religião superficial. E este é o grande problema dos católicos hoje. Devido a uma tradição católica, e graças a Deus nós temos no Brasil, criou-se uma superficialidade na vida católica, em que as pessoas fecham os seus corações para a graça entrar e preferem uma religião apenas com um verniz muito bonito, de procissões, de rituais bonitos, mas que não penetra o evangelho no coração e não converte aquela pessoa, e não transforma a vida daquela pessoa, e não faz com que aquela pessoa seja melhor. Muitas vezes, há uma grande exigência aos outros, com espírito crítico, exacerbado, mas não se exige de si mesmo, que é preciso também se converter. E cria-se uma espécie de justiça farisaica, uma justiça só de aparências, mas que falta a caridade, falta o perdão, um verdadeiro acolhimento, falta a paciência quando o outro erra, falta a humildade, porque muitas vezes busca-se sempre o poder, porque quer ficar sempre por cima, achando que eu assim sou mais católico do que os outros. É um problema sério nas igrejas. Nós vemos que existem católicos que se acham de primeira classe, enquanto outros são de segunda classe, ou de terceira ou de quarta, como se isso existisse. Isso é um catolicismo falso, com um verniz muito bonito e uma madeira que está carunchada. Por fora, muito bonito, mas por dentro está cheio de cupim, está oco, não tem nada. Então, ter a justiça, além da justiça dos escribas e fariseus, é quebrar esses muros que nós criamos muitas vezes em nosso redor e procuramos pessoas que nos apoiem e ficamos dentro desses muros, impedindo que outros penetrem e achando que neste castelo que nós criamos estamos super protegidos e que a igreja verdadeira é essa. Os outros eu só julgo, muitas vezes com o chicote da minha língua. Nós fazemos o possível aqui para seguir o ritual tradicional e graças a Deus conseguimos. E no rito tradicional, a comunhão é dada sempre na boca. E as pessoas fazem questão disso, ótimo, muito bom. Não nas mãos, mas na boca. É o costume tradicional. E as pessoas dizem, a minha mão não é digna de tocar Jesus. E a sua língua é digna de tocar Jesus? Como é que você usa essa língua? Para ofender, maltratar, punir, chicotear, mentir, enganar, murmurar, destruir a boa fama do outro. Se a vossa justiça não vai além da justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, se a gente olha Maria, Nossa Senhora, na delicadeza das palavras, no carinho com as pessoas, vemos Maria sabendo que Isabel estava grávida. Maria corre à cidade onde morava Isabel, a Carim, como a gente conhece, perto de Jerusalém,
uma distância longa para levar o seu amor a Isabel. Mas o cuidado de Maria em saudar Isabel quem deveria saudá-la, ela saúde Isabel. O carinho de Maria em ficar com Isabel ali por 3 meses. O carinho de Maria em voltar depois para Nazaré e depois ir a Belém. O cuidado de Maria em obedecer a José, que era o chefe da Sagrada Família, em atender aos pedidos de José, seja de ir para o Egito, seja de voltar do Egito, de vir para Nazaré. O cuidado de Maria em ir a Jerusalém, seja para apresentar o seu filho, seja na festa da Páscoa. O cuidado de Maria em levar Jesus à sinagoga, todos os sábados lá em Nazaré. Tudo isso expressa aquele cuidado de Maria, na sua delicadeza, de cumprir não só a vontade de Deus, diretamente com Deus, mas também com relação àquelas pessoas que estão próximas a ela. E se nós olhamos a delicadeza de Maria em Caná da Galileia, que por mais que a gente medite, a gente nunca se aprofunda ao máximo que se poderia, Maria simplesmente diz para Jesus: eles não têm mais vinho. Mas aquela frase de Maria, eles não têm mais vinho, expressa todo o seu cuidado, toda a sua preocupação com aquele casal que ninguém sabe por quê. Poderia ser por displicência, faltou vinho. Poderia ser por pobreza. Poderia ser porque eles não calcularam direito. Poderia ser até por uma certa vaidade. Mas Maria não ficou criticando, chamando alguns, dizendo: olha lá, está vendo? Não fez direito, não programou direito. Olha quanta gente tem aí e não tem vinho. Olha que vergonha. Maria não. Ela procurou a solução do problema. Ao invés de ficar falando, ela foi lá ver a solução do problema. E quando chega Jesus, ela não vai dar uma ordem a Jesus, vai expressar seu cuidado, sua preocupação. Eles não têm vinho. E Jesus disse: isso não importa a nós. Mas ela entende que Jesus vai atender. E o que é que Maria disse? Poderia chegar dando ordens: vão lá, peguem lá água, corram, vamos fazer um jeito aqui, vamos ver o que... Ela não. Ela, na sua delicadeza, faça o que ele mandar. Ela sabia como ia ser, pelo seu conhecimento, ciência, etc. E mesmo que não soubesse, ela disse: façam o que ele mandar. Então, essa delicadeza de Maria, esse carinho dela, esse cuidado de não diminuir as pessoas, que nós temos que aprender. De não achar que nós somos melhores. Temos que aprender isso de Maria. De não queremos nos exaltar diante dos outros. De não ficarmos buscando aplausos. Esse cuidado de Maria é ter uma justiça que vai além da justiça dos escribas e fariseus. Porque é uma justiça que vai lá dentro do coração. Não é a justiça de uma canetada de um juiz, ou de alguém que aparece diante dos outros dizendo: eu vou usar de justiça ali. Mas é uma justiça que vai junto com a caridade, com o amor. Então temos que aprender isso de Maria. Isso é dar ao próximo aquilo que é do próximo. Por isso, Maria é o espelho da justiça, porque ela reflete em si essa grande justiça de Deus, que não vem para condenar, não vem para maltratar, mas vem para salvar. Até quando pune, Deus salva. E é essa justiça de Maria que é a justiça oficial da nossa igreja, que deve ser a nossa justiça. Uma justiça cheia de caridade, de sinceridade, de compreensão, de perdão, de amor. Então é essa justiça que nós devemos aprender de Maria.
Maria sempre vai nos socorrer, mas vai querer de nós atitudes coerentes com esta devoção que nós temos a ela. A devoção a Nossa Senhora não é um conjunto de rituais. Eles fazem parte também. Mas a verdadeira devoção a Maria é para olhar para ela e imitá-la. Como Maria. Como um filho imita sua mãe, nós vamos imitá-la. Porque Maria vai nos formar com a sua própria vida e com a sua intercessão e com o seu socorro, o verdadeiro cristão, o verdadeiro Filho de Deus. Por isso, peçamos a Nossa Senhora que vivamos na sua imitação, que sejamos justos, e sendo justos, seremos honestos, sinceros, que busquemos amar, que é só isso que Nosso Senhor quer de nós. É um direito que o meu irmão tem de ser amado por mim, de ser cuidado por mim, é um direito dele. E ser justo é isso, é amar, até dar o próprio sangue por causa do nosso irmão. Que Maria nos ajude nesse sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.